Bom, nós vimos nas aulas passadas acerca do princípio da patrimonialidade, né, que o devedor responde com o seu patrimônio, todo o patrimônio, né, o patrimônio presente e futuro, e, e que nós temos ainda algumas ressalvas acerca acerca dos bens tidos como impenhoráveis, né, aqueles bens que são blindados pelo sistema, né? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que nem sempre, né, quando se fala em princípio da patrimonialidade, nem sempre nós vamos estar diante de conduta proba, né? Então, nós temos aqui, né, duas figuras extremamente importantes no estudo do direito processual civil, no que tange à execução, que é o estudo das alienações fraudulentas, né? Uma expressão muito interessante utilizada pelo professor Alexandre Freitas Câmara, né? Então, e nós vimos também na aula passada que nós temos o princípio da boa-fé objetiva, que ele é norteador do sistema processual civil como um todo, está lá esculpido no artigo 5º, né? Nós falamos das possíveis consequências acerca da prática de atos de deslealdade, né, no âmbito do processo. E nós falamos lá sobre os atos atentatórios, né, à dignidade da justiça, nós falamos, e que os atos atentatórios à dignidade da justiça então podem se dar tanto a incidência, né, tanto na parte geral, nós fizemos a análise do artigo 77, como também no processo de execução, que é o artigo 774, não é isso? E, e uma das hipóteses de ato atentatório à dignidade da jurisdição, a ocorrência, tem um microfone aberto aí, é o da ocorrência de fraude à execução. A fraude à execução, então, ela é uma das hipóteses de ato atentatório à dignidade da jurisdição. Então, o que eu gostaria de tratar com vocês hoje é justamente sobre a fraude à execução e fazer um paralelo com a fraude contra credores. Fraude contra credores. Então, que nós estudamos lá no direito civil, parte geral, da fraude contra credores. Então, é bem interessante você fazer esse paralelo. É, essa figura das fraudes, né, qual o viés que está por trás? Para você mentalizar. O viés por trás é justamente as alienações do patrimônio, né, ou onerações, feita pelo devedor. Então, de modo a fugir da regra do princípio da patrimonialidade, né, de que ele responde com seu patrimônio, não é raro a gente vislumbrar situações em que, em que o devedor queira furtar-se desse seu dever, né, de responder com o seu patrimônio. E aí ele busca alienar o bem, né, seja vendendo, seja doando, ou ainda criando gravames, que é o que a gente chama de onerar, né? Então, vamos fazer essa análise. O grande ponto, né, que você precisa mentalizar é, é que quando essa oneração ou essa alienação de bens leva o devedor à insolvência. Insolvência. O conceito de solvência, insolvência, é diretamente ligado à capacidade patrimonial. Se o devedor tem capacidade patrimonial para arcar com todos os seus débitos, todas as suas dívidas, nós chamamos esse devedor de solvente. Então ele tem mais patrimônio do que dívidas. Agora, ele será considerado insolvente quando a balança se inverter, quando nós tivermos mais dívidas do que patrimônio. Ou seja, o patrimônio não é capaz de suportar
né, o pagamento de todas as dívidas. E como vocês sabem que o devedor responde com o seu patrimônio, não é? Então, é aí que ganha relevância e ganha importância o estudo da fraude contra credores e o estudo da fraude à execução, tá? Então é disso que nós vamos falar, tá bom? Vou compartilhar aqui novamente o esquema para vocês que eu preparei, um esqueminha básico só para contextualizar mesmo, tá? Bom, vamos falar então primeiro, né, da fraude contra credores. Então, como vocês já perceberam, né, o sistema ele reconhece dois tipos de fraude, ok? Então, e esses institutos existem para quê? Eles existem para implementar um sistema de proteção do credor. Proteção. Então, e de modo, obviamente, a conferir mais efetividade, né, ao direito de crédito, né? Então, nós temos essa primeira figura que vocês estudam lá em direito civil, que é a da fraude contra credores. Também conhecida no popular, né, como fraude pauliana, que vem de Paulus, né? Tanto que a ação que é proposta é chamada de ação pauliana, ou também conhecida como ação revocatória. Revocatória, né? Então, o Instituto da Fraude contra Credores está previsto, então, no Código Civil, né? E a fraude à execução está previsto no Código de Processo, tá? No 792. Então, nós vamos comentar aqui agora mesmo. Então, são duas modalidades de fraude que nós temos. A questão que se coloca é o quê? Então, o que é o ato fraudulento? O ato fraudulento é a alienação da coisa. Alienação de um bem, né? Ou então, a situação de você constituir sobre esse bem um gravame, né? Por exemplo, uma hipoteca sobre aquele bem. Ou dar ele em garantia, né? Uma alienação fiduciária, enfim. Então, e aí que tá, nós precisamos então fazer uma análise dos requisitos, né, de preenchimento, então, dos pressupostos de caracterização dessas fraudes. Então, nós vamos falar primeiro, né, da fraude contra credores, ok? Então, quando se fala em fraude contra credores, nós estamos falando de alienação de um bem, né, ou oneração dele, antes da propositura de qualquer ação. Esse é um elemento fundamental para você mentalizar. Então, se dá antes da propositura de qualquer ação, certo? E justamente por isso, o, o credor que se vê, né, por exemplo, prejudicado por não encontrar bens, né, no acervo patrimonial daquele devedor, o credor vai ter todo um trabalho de ônus probatório. O ônus da prova vai recair todo sobre as costas do credor, se ele for alegar fraude contra credores. Então, e ele vai ter que, então, trazer para o processo, ele vai ter o ônus argumentativo de demonstrar o chamado eventus damini, né, tem um Mzinho mudo aí no meio, né? Então, que nada mais é o evento danoso, né, ou dano, mesma coisa, que é um elemento objetivo. E nós temos também o chamado elemento subjetivo, que é a fraude, né? Que é o que a doutrina chama em latim de consilium fraudis, não? Ou intenção fraudulenta. Né? Então, vamos analisar esses dois elementos. Né? O que é o dano? O dano, no âmbito do direito civil aqui, é uma situação então, causada voluntariamente, intencionalmente, por parte do devedor, em de se colocar numa situação de insolvência. Insolvência econômica, não é isso?
Então, ou que alguns chamam de insolvabilidade. Insolvabilidade. Ou ainda, né, se ele já tiver com o patrimônio comprometido, né, pode também configurar a fraude o agravamento da situação. O agravamento da situação. Então, esse ato então de alienação do bem, né, reduzindo, de modo a reduzir o devedor à insolvência, é fundamental. Porque nós vamos então vislumbrar com essa situação de que não vai ter mais patrimônio. Nós vamos ter mais bens passíveis de serem penhorados, bens suficientes para garantir o pagamento da execução, né? O pagamento das dívidas, né? Porque nós estamos falando de fraude contra credores, ou seja, nem foi proposta ainda a ação, né? Então, ele se colocando numa situação de insolvabilidade ou de insolvência, ele vai ter um passivo que não vai conseguir ser coberto, não vai conseguir ser garantido pelo seu acervo patrimonial. Então, é claro que o fato da pessoa ser devedora, né, o fato dela dever, isso não quer dizer que ela não possa fazer venda de bens. Né? É claro que pode. Né? A questão que se coloca é a situação de insolvência. Então, esse é um ponto que você precisa mentalizar. Tá? Esse é o grande elemento que vai transformar uma situação lícita, uma venda lícita, uma alienação lícita, ou de uma alienação ou venda ilícita. Ilícito civil, eu quero me referir. Então, se essa alienação está sendo feita de modo a tornar o devedor insolvente, né, de modo a ele não ter mais patrimônio para arcar com suas dívidas, então nós vamos falar em ilícito civil. Qual ilícito civil? Fraude contra credores. Então isso se dá, a fraude contra credores, essa alienação de modo a tornar ele insolvente, isso vai acontecer, né, antes da propositura de qualquer ação. Ok? Então esse é um ponto muito interessante. Tá? Bom, nós vimos então que esse é apenas um dos requisitos, né, o chamado eventus damini, né, ou dano. Né? Então nós acabamos de falar o que configura isso. Então, o segundo elemento, como vocês viram, é o concilium fraudes, não, a intenção fraudulenta. Então, a questão que se coloca aqui é a seguinte, para você mentalizar. É necessário aqui, então, para que se configure a fraude contra credores, e que o devedor, né, pudesse, né, exigir, né, dele, né, ou que soubesse que com a prática daquele ato ele se tornaria insolvável, né, ou que agravaria a sua insolvabilidade. Obviamente que o devedor sabe, né, do patrimônio que ele tem e das dívidas que ele tem. Né? Então, isso já foi uma, uma prova bastante difícil de ser feita no passado, mas hoje nem tanto. Né? Porque o que se entende hoje que é apenas a potencial consciência da insolvabilidade, segundo a doutrina. Então, não se exige mais para a configuração então da fraude pauliana, né, ou para essa fraude contra credores, que o devedor efetivamente saiba. Né? Basta então que seja algo potencial, né? Potencial. Mas enfim, é uma prova bastante objetiva. Né? Apesar de a gente falar de um requisito da doutrina chamado de requisito subjetivo, né? É só você averiguar ao tempo do fato, ao tempo do ato, que essa alienação, qual o patrimônio que lhe restou e quais eram as dívidas que tinham sido contraídas. Então não é uma prova assim tão difícil. E o direito também trabalha com muitas presunções, não é isso? Então, deduções, né? Então, presunção hominis, né? E que são presunções relativas que você pega de um fato provado, um indício, e por dedução, raciocínio lógico, você chega a um fato não provado. Então, nós vamos ver que na fraude à execução já se trabalha com presunções
mais sofisticadas, né, mais fortes até. Então, não é necessário, então, aqui na fraude contra credores, que o devedor efetivamente saiba, né, que vai, né, com essa prática desse ato, a venda do bem, por exemplo, ele vai se tornar insolvente, né? Tanto é que, se você for analisar o artigo 158 do Código Civil, né, ele afirma, né, categoricamente, né, que estamos diante de uma fraude contra credores, ainda que o devedor ignore a situação. Então, essa parte final aí, ainda que o devedor ignore, né, a situação de insolvabilidade que ele mesmo se colocou, então acaba facilitando essa parte final, né? Se você puder ver o artigo 158, fala lá, ainda que o devedor o ignore, essa brecha, né, essa palavra colocada aí no artigo 158 do Código Civil, nós estamos falando da fraude contra credores, então essa expressão, ainda que o ignore, acabou facilitando a vida do credor, tá? Então, o que importa, então, é dele ter se colocado ou se reduzido, né, numa situação de insolvência, tá? Bom, e se o ato for oneroso, né? Porque o ato pode ser gratuito, por doação, por exemplo, né? Então, pode ser uma alienação onerosa, né? Então, casos como este, né, como o caso da alienação onerosa, a chamada redução à insolvência, né, deve-se exigir, então, que também, né, que a redução à insolvência seria notória, né, se havia um motivo para ser conhecida pelo adquirente do bem. Né? Então, artigo 159. E aí é que fala, né, do concilium, do concílio entre o adquirente, né, e o alienante, né, o vendedor. Então, por isso que se fala que é um elemento subjetivo, porque é uma bilateralidade, aí nós temos a presença de duas pessoas, o vendedor e o adquirente. Então, daí se fala em bilateralidade, porque concilium é o que? É um conselho, no sentido que é uma reunião de pessoas que estão se deliberando para, como se fosse um conselho consultivo, né, como diz a doutrina, então um conselho, né, que vai dizer o quê? Né? Que vai dizer que não só do alienante do bem, mas também do seu adquirente. Então, de ambos se exige a doutrina fala que uma potencial consciência de que com aquela compra e venda, com aquela alienação, o devedor, o vendedor, vai ser reduzido, né, à insolvabilidade. Ou então ele vai se colocar numa situação de insolvência econômica. Né? Então, esse é um ponto, né, bastante interessante da fraude contra credores. Né? Então, depois, se vocês puderem, dê uma lida no artigo 158 e o 159. Tá? O que se exige, que você precisa mentalizar, é a intenção do vendedor. Tá? A postura do adquirente, ele não precisa, né, ter conhecimento pleno, né, de que aquela compra daquele bem vai reduzir o devedor à solvabilidade. A bem na verdade, o ato reprovável é o ato do alienante. Do alienante. É claro que pode haver um conluio, né? Um conluio com a outra pessoa. Aí a gente fala de laranja, testa de ferro, né? Então, por isso que o artigo 159 do Código Civil traz esses elementos, tá? A questão que se coloca é a seguinte, outro ponto. Quais as consequências, então? Tá, houve a fraude, houve o dano, né? Foi reduzido a insolvência, tinha intenção, ou pelo menos a potencial intenção. É isso que importa. É isso que importa. Pois bem, qual a consequência então? O que vai acontecer? Né?
Então, o ato praticado em fraude contra credores, esse ato praticado, a doação, a venda, a oneração, se reconhecida a fraude contra credores, esse ato é ineficaz. Ineficaz. Perante quem? Perante o credor prejudicado. Então, é uma tese prevalente, né? Nós temos alguns autores, né, que defendem a tese da anulabilidade, né? Então, mas me parece que o melhor posicionamento é o que fala de ato ineficaz. Então, tanto que a ação é chamada de revocatória. Revocatória. Nós vamos o quê? Desfazer aquela venda, desfazer aquela doação. Então, é, então, essa é uma questão muito interessante que você precisa mentalizar, tá? Mas você vai encontrar doutrinadores que falam em anulabilidade, o negócio é anulável, o negócio é ineficaz, enfim. O que importa é o seguinte, o que você precisa, né, para a gente fugir de discussões acadêmicas, né? Então, o que nós precisamos mentalizar é que, com a fraude, aquele bem que foi vendido, ou aquele bem foi doado, ele vai responder. Ele vai integrar o patrimônio do devedor, vai voltar a integrar o patrimônio do devedor e responderá normalmente, tá? Então é bem interessante essas consequências. Por isso que ela é chamada de ação também revocatória, busca revogar, né? Então, alguns chamam, então, falam que nós estamos diante de uma invalidade, né? Então, é um ponto bastante interessante. Porque fala que é inválido, por que seria inválido? Porque tem um vício de vontade, né? Então, apesar do Código Civil aqui, né, falar em vício social, né? Então, há doutrinadores que defendem que nós estamos diante de uma invalidade, uma anulabilidade, então, do negócio jurídico, tá? Então, é um ponto bastante interessante. Eu não vou ficar debatendo questões meramente acadêmicas, né? Mas o que você precisa mentalizar, então, que, primeiro, você vai ter que propor uma ação. Uma ação. Então, e buscar ali uma sentença, né? Que reconheça que houve a fraude contra credores. E essa sentença, então, ela vai decretar a ineficácia em relação ao credor, né, daquela alienação, daquela venda. E a partir daí, reconhecendo-se então a ineficácia, nós vamos dessa alienação fraudulenta, então nós vamos ter a volta do patrimônio, né, ao acervo então patrimonial do, do daquele que tentou vender, não é isso? Então, e de modo que vai permitir aos credores depois atacar aquele patrimônio. No âmbito do processo, é possível que você proponha uma ação como essa e peça ali uma medida cautelar, por exemplo, de bloqueio dos bens, até que se analise o desfecho daquela ação, né? Até que aquela ação chegue até o seu final e mantenha ali então aquela integralidade patrimonial conforme se espera, né? Porque de nada adianta chegarmos ao final, uma sentença, o juiz falar que é ineficaz e cadê o patrimônio, né? O patrimônio já se perdeu, foi dilapidado. Então, é interessante nessas ações paulianas, né, em que se discute uma fraude contra credores, é interessante você vislumbrar também o uso de medidas cautelares, uma cautelar de arresto, né, porque o arresto é o quê? Um bloqueio de bens indeterminados. Ou então, se forem bens indeterminados. Ou então, um sequestro. Sequestro, enquanto medida cautelar nocível, o sequestro ele atinge um bem determinado e torna aquele bem determinado indisponível, ok? Então, eu entendo que se você propuser uma ação como esta, alegando então
fraude contra credores, que a alienação se deu antes da propositura de qualquer ação, houve o evento danoso, houve a intenção fraudulenta. Então é importante você pedir uma cautelar de bloqueio dos bens até que se discuta, né, porque é uma ação de conhecimento, até que se discuta esses elementos, fraude e a intenção fraudulenta. Ok? Lembraram aí da fraude contra credores? Ok? Posso seguir? O que é um nó górdio aqui é justamente essa discussão se é anulável ou ineficaz. Mas eu, como eu disse, eu não vou discutir isso não. Porque tem 200 anos de briga isso daí. Então eu não vou entrar nesse vespeiro não. O que importa é que o ato é ineficaz, e sendo ineficaz, ele não produziu efeito. Aquela venda não produz efeitos. Lembra do plano de eficácia. Né? Então, não produzindo efeitos, então volta para o acervo patrimonial do devedor. Bom, seguindo então. Vamos falar agora de fraude à execução. Fraude à execução. Bom, a fraude à execução é um instituto processual. E apesar de se chamar a execução, ela pode se dar também nos processos de conhecimento. É só você mentalizar a seguinte ideia. O cara lá tinha um acervo patrimonial, tinha uma casa, um terreno, né, um carro, né, e aí eu propus uma ação de indenização grande, por exemplo, uma ação de R$1 milhão de indenização. A ação foi proposta e depois que o réu foi citado, ele começou a dilapidar o patrimônio. Né? É uma ação de conhecimento ainda? É, indenização. Ou cobrança, pode ser uma ação de cobrança, uma ação qualquer. Então a fraude à execução ela vai ser configurada quando o réu, uma ação de conhecimento, ou quando o executado numa ação de execução, ele aliena o bem, doa o bem, ou onera após a propositura da ação. Após a propositura da ação. Então esse é um ponto, né, que você precisa mentalizar. Né? Então é uma questão quanto ao momento. Né? Então a ação já foi proposta. Nós já formamos a relação jurídica processual. A relação jurídica processual é formada. Olha só, a demanda, o pressuposto de existência, né, vamos falar. Nós temos a demanda, que é retratada pela petição inicial, o autor propõe a ação, perante um órgão jurisdicional, que é o segundo elemento, autor, juiz e réu. Quando que essa relação jurídica processual entre autor, juiz e réu, ela se fecha? Ela vai se fechar a partir do momento em que o réu for citado, sendo citado. Então, com a citação é que nós temos o fechamento, né, da relação jurídica processual. Então, a partir da citação que nós podemos falar que a ação existe para o réu. A ação existe para o executado. Executado. E olha só, que curioso. E esse interregno, hein? Esse interregno entre a propositura da ação de execução, por exemplo, propôs uma ação de execução e até ocorrer a citação leva tempo. Leva tempo. Né? O que eu posso fazer, então, como medida, né, para configurar a fraude de execução? Porque o processo só vai existir, né? Eu vou até compartilhar aqui um arquivo de Word para ver o que você, para ajudar a explicar melhor. Se estivesse no quadro, né? Se estivesse na sala de aula, facilitaria. Ó, mas não, a relação jurídica processual, ela é então entre autor, juiz e réu. Então, e para o réu só vai existir com a citação. Enquanto não houver citação, né, enquanto
não houver citação, o processo não existe para ele, para o réu. Porque com a citação há a integração processual. Sobe mesmo. Então, você vai ter um hiato aqui entre a petição inicial, a PI, e até chegarmos na citação, isso vai um bom tempo. Então, e o que você faz nesse interregno que você tem aqui? Né? Entre a propositura da ação e até ocorrer a citação, o que você faz? Dependendo do processo, meu amigo, essa área de vermelho aqui que eu vou pôr, dependendo do processo, você vai levar meses. Muitos meses. Tive uma ação aqui no interior de São Paulo, no interior de Minas, aqui na divisa de Goiás, ali, cidade pequena, que nenhum juiz parava, era sempre juiz substituto. Então, quando ele chegava lá, ele ia julgar habeas corpus, relaxamento de prisão, era juiz de tudo, né? E causas urgentes, tutela antecipada. Então, as execuções que não tinham urgência, ficava Deus dará. Chegou a levar quase 2 anos para fazer a citação do réu. E aí, 2 anos é tempo mais que suficiente para que o réu dilapide o seu patrimônio, né? Então, na execução, nós temos um instituto chamado de averbação da execução. Então, com a admissibilidade da ação de execução, aí você vai ter que ir lá despachar com o juiz, né? É possível requerer uma certidão. E essa certidão, ela contém todos os dados da execução. Quem? Exequente, executado, né? Valor, enfim, etc. Olha só, meus caros. Você vai pegar essa certidão, então, de averbação, essa certidão, e vai levar nos cartórios de registro, né? No cartório de registro de imóveis, no Detran, né? Qualquer lugar que tenha o registro, que faça registros, e vai averbar. De modo a que vai dificultar muito a vida do devedor, né? Se pretender fazer qualquer tipo de alienação. Então, primeiro, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Né? E outra, ainda que ele consiga, vai ser considerado fraude à execução. E a consequência de se configurar uma fraude à execução é que o ato é totalmente ineficaz. É só você provar o seguinte, olha só, porque é totalmente ineficaz e é bem mais fácil na fraude à execução. Percebam. É só você demonstrar, olha, eu propus a ação. Você demonstra, eu propus a ação no dia tal, averbei, imagina, eu propus em janeiro, averbei em fevereiro a execução, veio lá no cartório de imóvel, no Detran, né? E ele alienou no final de fevereiro. Então é uma prova bastante simples, bastante objetiva. Percebam, para que serve essa averbação? Porque, olha, até a propositura da ação, até ele ser citado, você tem um lapso temporal muito grande. Então, para você não perder esse lapso temporal, você pode averbar já logo no início da execução. Você já faz essa averbação, vai praticamente trancar as vendas, ele não vai conseguir vender o bem, porque vai constar lá o grave, vai constar o registro lá no cartório de registro de imóveis, então ele não vai conseguir vender. Ainda que ele venda, vai ser fraude, auto totalmente ineficaz. E é uma prova muito simples. Você fala, averbei no dia tal, ou propus ação no dia tal, ele foi citado no dia tal, ele vendeu logo em seguida. É batom na cueca, meu amigo. Não tem como. Né? O cara é pego mesmo. Então, ato ineficaz.
Então, esse instituto da averbação surgiu para facilitar a vida, né, do exequente. Tá? Olha que curioso. Era até mais fácil antes, no CPC de 73. Porque você propõe a ação de execução e, e você já no mesmo dia que você propôs a execução, você podia ir lá no cartório e pedir a certidão. Então, se você fosse um cara diligente, né, na mesma semana você já resolvia, você já trancava tudo, como se diz, já verbava tudo, né? Às vezes no mesmo dia, né? Se você fosse um cara diligente. Propunha ação de manhã, pegava a certidão à tarde e já saía indo nos cartórios. Pois bem, agora eles criaram um embaraço, uma pequena dificuldade para o credor. Qual? Não basta você propor a ação de execução. Não basta. Você precisa ter a admissibilidade positiva. Positiva. Ou seja, precisa ir lá para o juiz. O juiz precisa analisar aquela ação, verificar se você tem título, se o título é líquido, certo, exigível. Né? Lembra que eu contei para vocês da necessidade do título? Né? Se não é xerox, se não é só o aditivo. Né? Então, os requisitos do título. É isso que o juiz vai averiguar. Estando tudo ok, aí ele admite a execução e manda citar. Ele fixa lá os honorários, 10%, manda citar o réu. Citar para quê? Para pagar. Não é? Então, a partir do momento que o juiz dá essa admissibilidade positiva, aí sim que você pode pedir a certidão. Então, um pequeno embaraço agora é que antes não precisava da admissibilidade da execução para você ter a certidão. Agora precisa. Por quê? Porque porque nós tínhamos muitas execuções, é muito comum, né? Às vezes execução sem pé nem cabeça, né? Execução de título prescrito, né? Então aí o cara vai lá e averba, então pode causar danos ao exequente. Então o sistema elegeu aqui de que nós precisamos ter alguma cautela, que pelo menos então seja feita a admissibilidade. É só você, sendo advogado do credor, ir lá e despachar com o magistrado. Falar, excelência, eu preciso do despacho de Vossa Excelência, né, o despacho positivo, porque eu preciso da certidão. Ok? Então, e essa certidão, ela vai durar até a penhora, até o momento em que foi feita a penhora. Sendo feita a penhora, tem que ser cancelada essa averbação. Tá? Porque a penhora já vai. É um ato processual também, executivo, que delimita, né? Então já vai ter o mesmo efeito. Tá? E vai tornar indisponível também aquele bem. Então é bem interessante esta prerrogativa que nós temos no processo de execução, né, na fraude. Então, o 792, né? Se você for pegar o 792, lá fala no inciso primeiro, né? Quando a alienação ou instituição de um gravame se dá no momento em que pende uma demanda fundada em direito real ou com pretensão repercussória. Deixa eu compartilhar aqui o Código de Processo Civil para vocês. 792. Vamos fazer uma breve análise aqui. Compartilhar aqui para vocês. Ó, então nós estamos falando de alienação. Apareceu aí? Né? Ok. Alienação ou oneração do bem. Então reparem que nós estamos falando de venda, né? Ou doação de um bem, alienação no sentido amplo aqui, tá? Pode ser venda ou doação. Então, alienação ou oneração do bem é considerada fraude e execução. Aí fala, quando pender sobre o bem uma ação fundada em direito real.
né? Ou com pretensão repercussória. Pretensão repercussória nada mais é uma ação que busca um bem, igual uma reivindicatória de propriedade, por exemplo, né? Rei vem de res, persecutória, né? Então persecução de uma coisa, tá? Então, uma ação que fundada em direito real, né? Por exemplo, uma ação de busca e apreensão. Repersecutória, uma ação de reivindicação de propriedade, por exemplo. Então, e aí tá pendendo essa ação de reivindicação de propriedade. O cara vai lá e me vende esse bem, né? Então, ou então uma ação de busca e apreensão. O banco tá fazendo a busca e apreensão do carro, né? Fundado em direito real. Aí o cara vai lá e aliena aquele carro, ele vende o carro, passa o carro para frente, né? Como se diz, e fraude à execução, né? Então não tem o que discutir aqui, né? Então nós estamos então diante de um processo, né, que já foi instaurado. Reparem, o processo já foi instaurado. Por isso que fala pende ação, ou seja, está pendente uma ação. Então o processo foi instaurado. E o demandado vai lá e vende o bem, né? Então esse dispositivo então ele tem por propósito então a proteção, né, do credor com relação a isso, né? O outro caso, né, o segundo caso, né, de fraude contra a execução é quando se dá uma alienação ou oneração de um bem, e aí já está falando aí, ó, quando já tiver sido averbada no registro do bem a pendência de um processo de execução, na forma do artigo 828. Isso aqui é o que eu acabei de explicar para vocês, que é a da averbação, né? Então, você pegar essa certidão que eu te falei e ir lá e averbar nos registros. Então, só que tem um porém aqui, meus caros. Essa possibilidade de você fazer pegar a certidão e averbar só para execuções, tá? Fundada em títulos extrajudiciais. Porque justamente você tem esse interregno entre a propositura da ação de execução e até a citação. Então você busca aí antecipar a ocorrência de uma possível fraude, né? A execução. Você não quer esperar vir a citação, pode demorar muito, então você quer o quanto antes ir lá e pegar a certidão e averbar. Então isso só cabe na ação de execução fundada em título extrajudicial, tá? Então, que nada mais é, então, que a possibilidade do exequente obter em juízo uma certidão de que a execução por título extrajudicial foi admitida. Extrajudicial, o que é um título extrajudicial? Cheque, nota promissória, contrato assinado pelos testemunhas, duplicata, né? Então, e ali nessa certidão, então, que tem que ser admitido, como eu disse, tem que constar, então, quem são as partes, o valor da causa, que é o valor do débito, né? Então, e pode ser feito esse registro de imóveis, né, de veículo, ou qualquer outro registro. Esse é o ponto. 828 fala isso. Qualquer outro registro de bens, né, que exista. Tá? Por exemplo, eu não sei, eu não conheço de helicóptero, mas imagino que tem um registro de helicópteros. Né? Havendo um registro de helicópteros na ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então lá tem os registros dos aviões e registro de helicópteros. Então é perfeitamente possível que você vá lá e averbe na ANAC, né, no registro que tem lá de helicópteros e aviões, né, sendo o caso. Né? Então, imagina lá, o cara é um mega devedor e que tem avião, né, que tem helicóptero, qual foi o Ike Batista, né? Qual a gente vê esses bilionários que acabam quebrando do dia para a noite. Então, é um exemplo interessante. E então mentaliza, que é o que diz o 828. Efetivada a averbação, você averbou, você tem que comunicar ao juízo. É outro ponto interessante que está lá no 828, que tem esse dever de informar, que nós já até comentamos sobre isso, né, lá como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva. Um dos deveres da boa-fé objetiva é o dever de informar. Então, aqui está se falando, no 828, parágrafo 1º, um dever de informar por parte do credor. O credor tem o dever de informar de que ele averbou. Então, ele pega lá o comprovante, né? Então, e junta, né, o comprovante, por exemplo, do cartório de registro de imóveis, vai lá e junta no processo. Ok? E vai ser considerado, então, fraude à execução, já que nós estamos falando desse inciso segundo,
vai ser considerado, então, fraude de execução qualquer venda, qualquer alienação ou oneração do bem que venha a ser realizada após essa averbação. Tá? Mesmo que não tenha acontecido a citação, mesmo que a citação vai acontecer só depois. Tá? Então, é justamente esse o propósito da averbação, é antecipar eventuais ocorrências de fraudes à execução. Porque a partir da averbação, o cara vendeu o bem, alienou o bem, ou onerou o bem, é fraude. Fraude. E aí é bem simples, é ineficaz. É só você falar para o juiz, excelência, averbei lá em junho, dia 15 de junho, averbei. E o cara alienou o bem agora dia 25 de agosto. 25 de agosto, ele alienou ou onerou o bem. Então, você vai falar o seguinte, excelência, quero que Vossa Excelência decrete a ineficácia, total ineficácia. Repare que está aí no finalzinho, nós já vamos chegar lá. Tá? Então, um ponto interessante também que precisa ser falado é o seguinte, que é muito detalhe, né? Que você tem que deixar claro que, feita a penhora, né, de bens suficientes ali que vão garantir a execução, então, as averbações, então, deverão ser canceladas. Canceladas por quem? Pelo exequente. Isso é o que está lá no 828, parágrafo 2º, tá? E o juiz da execução, então, pode promover esse cancelamento caso o exequente não tenha feito. Tá? O parágrafo 3º fala isso também. Tá bom? Se já tiver sido averbado, né, junto ao registro do bem, né, então na pendência de uma execução, a alienação ou oneração, então ela vai ser considerada fraude de execução, independentemente de qualquer outro requisito. Né? Não importa se houve ou não redução do devedor à insolvência. Olha que curioso isso. Não importa se ele está ou não insolvente. Tá? Se o adquirente tinha ou não conhecimento de que o devedor ficaria numa situação de insolvência. Esse debate não importa aqui na fraude à execução. Não importa esse debate. Então, ou se haveria um agravamento, lembra que nós estávamos falando lá na fraude contra credores? Né? Então, esse debate é inoportuno. Esse debate não importa aqui. Basta um fato objetivo. Qual? Ele vendeu, alienou, onerou um bem depois que foi feita a averbação da execução. Então, meus caros, olha a importância dessa averbação, né? Então, é bastante interessante. Bom, vamos falar do terceiro aí, ok? Entenderam aí o segundo? Né? Por isso que eu expliquei essa averbação, tá bom? Vamos falar agora do inciso terceiro. Bom, a questão do inciso terceiro é o seguinte. Também, né, vai ser considerado, então, fraude na execução, já que é disso que nós estamos falando. Sempre a alienação ou oneração de bens, tá? Então, depois de averbada, né, após o registro, né, do bem, de uma hipoteca judiciária, qualquer ato de constrição judicial. Então, olha, por exemplo, um dos efeitos da sentença é possível, se você tiver lá uma sentença condenatória, né, eu propus uma ação de indenização e o réu foi condenado. Eu posso ir lá e proceder a chamada hipoteca judiciária. É o que está no artigo 495, é um dos efeitos da sentença, né, que pouca gente conhece, fazer a hipoteca judiciária. Né? Então, fui lá e fiz a hipoteca judiciária, né, de um bem do devedor, do réu. Né? Ou então eu fui lá e consegui o arresto, uma cautelar de arresto, bloqueando os bens. Ou então não, fui lá e fiz a penhora. E o cara foi lá e vendeu o bem. É fraude. É fraude à execução. Tá? Então, isso é o que diz o artigo 792, inciso 3º. Então, aqui também é bem objetivo, né? Basta se demonstrar que houve alienação ou oneração após o ocorrido, após o bem ter sido averbado, após a formalização da penhora, após a formalização do arresto. Então, é interessante também, né, que se você penhora, né, um imóvel, você faça o registro, o devido registro.
Porque para evitar, não com relação ao devedor em si, mas é importante você também registrar a penhora por causa de terceiros, para que não haja alegação de boa-fé por parte de terceiros. O terceiro chegar e falar assim, mas eu não sabia, né? Então, a partir do momento que você registra, né, registrou a penhora, né, há uma presunção absoluta, absoluta de conhecimento daquela situação, ok? Então, isso é um ponto interessante para você mentalizar, tá? Então, se fala que é presunção absoluta, meu amigo, significa o que isso? Significa que não adianta o cara falar que não sabia. Não adianta, tá registrado, né, na matrícula do imóvel. Então não tem como ele falar que não sabia. Ok? Então ele não pode alegar desconhecimento da existência dessa penhora se ela foi averbada. Aliás, qualquer ato tenha sido averbado, meu amigo, no registro, né? Seja qualquer registro que seja, registro de imóveis, registro do Detran, registro de helicóptero lá na ANAC, sei lá, né? Não importa. Então, fez o registro, presunção absoluta de conhecimento de terceiros, tá? O artigo 844 fala disso, da presunção, ele não pode alegar desconhecimento. O inciso 4º, vamos analisar esse 792. É a matéria do dia. Depois que eu acabar o 792, eu libero vocês. 792, inciso 4º. Então, esse caso, né, esse configura, então, sempre quando alienação ou oneração. Né? Então, quando tramitava ali contra o devedor uma ação capaz de reduzir a insolvência. Então, essa situação é o seguinte: uma ação capaz de tramitava contra o devedor uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Bom, isso também é uma hipótese de fraude à execução, né? Então, esta é uma situação de quando não se configura qualquer outra acima. É como se fosse uma aplicação subsidiária. Eu não enquadrei no inciso primeiro, não enquadro no inciso segundo, não enquadro no inciso terceiro. Então, por isso fala que é subsidiário. Né? Então, quando não configurar qualquer das hipóteses anteriores. Então, olha só, imagine o seguinte: se você tiver diante então, de execução de obrigação pecuniária, né? Então, obrigação de entrega de coisa, então nós vamos aplicar o inciso primeiro, que nós acabamos de ver aí. Então vai ser aplicável essa norma, né, apenas nos casos nos quais não tenha sido promovida, por exemplo, uma averbação junto ao registro do bem, alienado ou onerado, dependente de qualquer execução ou de qualquer ato constritivo do bem. Imagine o seguinte: ele vendeu o bem após a propositura da ação, mas antes da citação. Eu não fiz a averbação. Essa é a questão. Não fiz a averbação. E também não penhorei ainda, não entrei com medida cautelar, não fiz nada. Essa é a questão. Não fiz nada. Então, mas ele fez uma alienação após a propositura da ação, né? Ou seja, tramitava uma ação de que com essa alienação ele ia se tornar insolvente. Então, por isso que fala, é uma cláusula aqui de blindagem, né, para o credor, né, dele poder atacar o devedor, né, com a argumentação da fraude, né? Então é bastante interessante essa situação, né? Então porque pode acontecer, meus caros, né? Não é difícil disso acontecer, né? Então que ele não procedeu nenhuma averbação, né? Então não foi diligente, né? Nem todo mundo é diligente. Então ele não promovendo qualquer das averbações que nós falamos, então também ainda assim será possível configurar a fraude, né? Basta que haja um processo pendente. Então, contra aquele devedor que vendeu, contra aquele devedor que alienou, contra aquele devedor que instituiu o gravame. E com essa prática desse ato, ele ficou insolvente. É como se fossem aqueles requisitos que nós acabamos de ver da fraude contra credores,
só que aplicado aqui dentro do processo de execução, ok? Então, você então precisa mentalizar então que, no primeiro momento, né, que essa alienação ou instituição desse gravame, né, sobre o bem tenha ocorrido quando pendia um processo, pendência de um processo, né? Não basta, né, que esse processo tenha sido instaurado, que se dá com a propositura da demanda, mas que o demandado tenha ciência da pendência do processo. É o que boa parte da doutrina fala. O que vai normalmente ocorrer com a citação, né? Normalmente, né, se fala esse tipo de situação, vai ser a partir da citação que o demandado toma ciência da pendência do processo. Então, em tese, né, seria isso. Então, a doutrina, né, se você for pegar o professor Alexandre Câmara, ele defende que, embora ainda não tivesse sido citado, o demandado, se ele já sabia por algum outro meio que o processo tinha sido instaurado, né, então é possível, então, em tese, né, que isso seja demonstrado, né, havendo a demonstração, então, por parte do credor, de que, olha, ele já tomou ciência, ele já tinha tomado ciência. Só para você ter uma ideia, os processos eletrônicos agora, quando você entra com o token, ele fica registrado quem entrou. Então imagina lá que você propôs uma ação de execução e viu lá que quem entrou foi um advogado. E o advogado que é familiar, é parente, ou que depois virou advogado na execução. Então, você já consegue demonstrar que ele tomou ciência daquele ato, tá? Então é bastante interessante essa questão, tá? Mas lembre-se, é, não se faz análise de requisito subjetivo aqui. Não importa se o alienante do bem ou do adquirente sabiam ou não sabiam dos resultados que aquele ato iria acarretar. Então, basta os requisitos objetivos, quais sejam. Que o processo já estava pendente e o demandado tinha conhecimento daquilo e que com esse ato ele foi reduzido à insolvabilidade ou ele se agravou. Presente esses requisitos, né? Então o ato vai ser tido, considerado como fraude à execução. Ok? Entenderam isso, meus caros? Tem outras hipóteses, né, previstas em lei, né? Então deixaram aqui uma cláusula aberta, né, de outras hipóteses previstas em lei, que pode ser configurado. Por exemplo, lá na área tributária, eu sei que tem. Não sei se na área trabalhista deve ter, mas o que nos importa aqui, né, é o do processo civil, ok? Então vamos ver aqui os parágrafos. Vamos fazer a análise dos parágrafos. Bom, isso aqui é o que nós já falamos, né? O parágrafo primeiro, alienação e fraude. A execução é ineficaz com relação ao exequente. Até te falei, olha, é bastante simples a prova. É só você fazer uma análise do dia em que foi feita a averbação e do dia que foi feita a alienação, né? Então, esse ato é ineficaz, o que o juiz manda fazer? Manda desfazer. Desfaz o ato. Ah, vendeu? Não, é desfazer a venda. Doou? Desfaz a doação. Então, é basicamente isso, ok? Então, o que vai acontecer, tá? Então, ainda que esteja integrando o patrimônio de outra pessoa, né, ou que esteja afetado, né, para garantir um crédito, né, então, nós vamos falar em ineficácia desse ato, tá? Então, qual é o significado disso, então? Que não é necessária a propositura de uma demanda, não é necessário que ele proponha qualquer tipo de ação. É só ele se manifestar no processo mesmo. Uma petiçãozinha simples, né, alertando o juiz da execução. E para o juiz da execução decretar a ineficácia. Né? Então, é claro que, por causa do princípio do contraditório, né, que aí está previsto em vários dispositivos, só lá na parte geral nós temos o sétimo, o nono e o décimo, né, do Código de Processo Civil. Então, aquele que é o beneficiário e o prejudicado do ato devem, então, ser intimados para se manifestar, ok? Então, e depois do decurso do prazo de manifestação, aí que o magistrado, então, vai declarar o ato, né, em fraude à execução, né, então, e vai admitir a prática de atos executivos, né, que vão incidir sobre aquele bem, ok?
É claro que se admite também o uso de embargos de terceiro, né? Mas nós vamos ver isso no estudo desta matéria lá para frente, tá bom? O parágrafo segundo, então, fala no caso de a aquisição de bem não sujeito a registro. O terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor no local em que se encontra o bem. Olha que interessante, falando de deveres de cautela, tá? Então, é bem interessante. Se for bem, então, que não for sujeito a registro. Parágrafo terceiro. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Eu vou trabalhar na próxima aula, eu vou deixar para a gente falar sobre desconsideração da pessoa jurídica na próxima aula, tá bom? Hoje eu quero falar só sobre isso mesmo, sobre fraude, tá? E olha aí o que eu estava falando do contraditório. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Basicamente, nós vamos ter uma aula sobre embargo de terceiro. Ela tem um monte de requisitos. Eu vou precisar de falar mais de uma hora sobre embargo de terceiro. Então, eu vou deixar para a gente falar isso no momento certo, tá? Mas eu já te adianto, é quando você... Terceiro, quem é terceiro? Terceiro é quem não figura no processo como parte. E que tem um bem seu, esse terceiro tem um bem seu, afetado por uma decisão judicial. Então ele vai poder opor os chamados embargos de terceiro, sempre que estiver diante de uma decisão judicial que faça a constrição patrimonial, né, do seu bem, né, ou de seus bens. Então, obviamente, que esse terceiro que adquiriu um bem em fraude contra a execução, ele tem o direito de ser intimado, né, e pode abrir uma nova discussão, né, via ação própria chamada de embargos de terceiro. Basicamente, ele vai tentar alegar ali que ele estava de boa fé, que não havia que se falar em fraude, enfim, ele vai defender a lisura da compra e venda e que ele próprio, o terceiro, estava de boa fé e que aquele bem, né, que o juiz mandou fazer a constrição, né, essa constrição é indevida e que enseja o cancelamento. Basicamente é esse o debate nos embargos de terceiro, tá? Mas não se preocupem, nós vamos estudar isso no momento certo. Ok, meus caros? Entenderam? Fraude contra credores e fraude contra a execução, né? Fraude à execução. Então, estes eram os elementos principais que a gente precisava estudar, porque lembre que eu falei na aula de boa-fé, dos princípios, né? Eu estava falando que configura ato atentatório à dignidade da jurisdição a fraude à execução. Então, se incorrer em fraude à execução, ele vai poder sofrer a multa de até 20% do valor da execução e mais, por exemplo, litigância de má-fé, né? Então, e lembrem-se que eu disse para vocês, vamos ver aqui o Código Penal também prevê a fraude à execução como um crime. Se vocês puderem, eu vou abrir aqui e fraude à execução. Artigo 179. 179. Vou compartilhar aqui com vocês. Depois vocês perguntem para o professor de penal como que se dá esse negócio, né? Ó, compartilhou aí? Já vai. Confirme para mim se compartilhou. Agora foi. Ó, 179. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo, danificando bens ou simulando dívidas. Ó, o Código Penal é até melhor do que o Código de Processo Civil, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E somente se procede mediante queixa-crime, ou seja, ação penal privada. Ação penal privada. Então, você não está a cargo do Ministério Público.
você teria que contratar um advogado criminalista, ou o advogado que faça criminal, para propor uma queixa-crime, uma ação penal privada, imputando ao devedor esta responsabilidade penal. Olha que interessante, né? Se eu me deparar, é porque faz tempo que eu não me deparo com fraude, né? No início da minha carreira eu me deparei com uma, mas se acontecer isso hoje, eu vou entrar com a queixa-crime. E eu vou mesmo, vou dar dor de cabeça. O cara pelo menos vai ter que gastar com advogado civil, vai ter que gastar com advogado criminal, ele vai ter dor de cabeça. Então, pelo menos esse custo, né, dele gastar com um advogado, isso é interessante você imputar ao devedor. Ok? Meus caros, era isso que eu tinha para dizer. Então, estou aberto, né, a dúvidas, né? E agradeço você.